Todo problema das nossas vidas é uma questão de fé. Você não consegue ajustar aí seu casamento, é uma questão de fé. Você não consegue romper lá no seu trabalho, é uma questão de fé. Você não acredita, ainda está carregando crenças limitantes, crenças mentirosas. Você ainda continua convivendo com coisas que não estão certas, é uma questão de fé. Você não acredita que é para você. Você não acredita que a sua vida pode mudar. Você não acredita que você pode viver algo novo, diferente. É uma questão de fé. Todo problema das nossas vidas está na incredulidade. Graças a Deus, mais um dia abençoado, uma manhã poderosa, mais o início de Projeto Casa Firme, em que nós temos o privilégio de estarmos na presença do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez, começando mais esse trabalho poderoso, abençoado, que no mundo espiritual tão poderoso, né? Porque o mal ele luta para desestabilizar as famílias. Nós estamos aqui todas as semanas orando, profetizando, vigiando, nos esforçando com essas 25 horas de oração, de intercessão, de declaração. Isso é muito importante, muito forte no mundo espiritual. Não vamos desperdiçar, não vamos nos acostumar com essas vitórias, né? Com essas oportunidades tão abençoadas que nós temos, não é verdade? Então, vamos dar início a este momento, esse período abençoado, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós com muita alegria iniciamos, Senhor, mais um projeto Casa Firme, debaixo da cobertura do Teu sangue, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor aprove as nossas obras, que o Senhor aprove as nossas palavras, que o Senhor nos ajude em tudo que nós precisamos, em tudo aquilo que nós temos que realizar, fazer, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre cada pessoa, meu Pai, que está aqui comigo, cada pessoa que ainda vai passar pelas igrejas, pela transmissão. Que o Senhor possa alcançar cada vida, Senhor, e fazer deste dia, Senhor, o melhor das nossas vidas até então, porque é tudo que nós temos. Esse é o dia especialmente preparado pelo Senhor. Então, vamos nos alegrar e vamos festejar no Senhor. É isso que a Sua palavra diz, meu Pai. É o dia de nós tomarmos boas decisões, o dia de nós buscarmos o Senhor, o dia de nós corrigirmos erros de ontem, meu Pai, para não reproduzirmos hoje. Hoje é o dia, Senhor. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, porque é o dia que nós podemos tomar decisões que vão interferir, inclusive na nossa eternidade, nos nossos descendentes, meu Pai. Então é muito importante, é muito sério. Um dia perdido é muito sério. Um ano é uma tragédia. Então que nós não venhamos a desperdiçar, perder nada daquilo que possa ser bênção nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, nos perdoa por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, meu Pai, pensamos, fizemos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Tem misericórdia de nós, meu Pai, que nós não tenhamos aqui barreiras, afastamentos entre nós e o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós chamamos e Te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém, graças a Deus. Bom dia, que Deus abençoe grandemente o seu dia, em nome de Jesus, tá bom? Meus queridos, o nome desse culto é O Maior Problema do Homem.
o maior problema? O que você acha que seria o maior problema das nossas vidas, né? Será que você consegue aí pensar rapidamente? Qual seria o maior problema das nossas vidas? Bom, o maior problema das nossas vidas é quando a gente está desalinhado de Deus. Quando nós estamos sem a bênção de Deus. Então, esse é o maior problema. Como nós vemos aqui, ó, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então eu preciso crer. Se a gente for na rua e perguntar para várias pessoas, eu acredito que quase todas elas vão dizer que acreditam que Deus existe. Mas eu preciso acreditar, não somente nesse Deus que ele exista, mas que ele recompensa aqueles que o buscam. Por que as pessoas, elas até dizem que acreditam em Deus, mas a vida delas é baseada na força do braço? Ela não busca Deus de verdade, ela não depende de Deus, porque ela não acredita que isso vai ter algum ganho, ela não acredita que isso vai ter recompensa. É exatamente isso daqui que a palavra está falando. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se eu posso até dizer, não, eu não sou ateu, eu acredito que Deus existe, mas eu não me aproximo dele, eu não acredito que isso vale a pena, eu não acredito que isso muda a minha vida, eu não acredito que isso interfira na minha vida. Muitos levam as coisas de Deus, tipo, Deus lá, eu aqui. Deus lá no seu trono, lá no céu, e a minha vida eu tenho que viver ela aqui, é assim mesmo. E não é isso. Deus, ele quer nos abençoar, Deus quer nos recompensar. Então, o maior problema das pessoas, dos homens inclusive, porque nós vemos as mulheres muito mais abertas, muito mais sedentas, né? Com fome de aprender, com fome de Deus, do que muitas vezes os homens. Então a única forma de agradar a Deus é com fé, porque sem fé é impossível, sem fé não adianta, sem fé já começamos derrotados. Então cada um aqui tem acesso à palavra, tem acesso a uma Bíblia, tem acesso aos cultos, porque você está aqui, então você tem acesso. Mas quando eu tenho um acesso à palavra e eu ignoro as direções da palavra, porque a direção não é nossa, não é minha, não é do pastor, não é da Bíblia, de Deus. Então quando eu ignoro, eu estou dizendo para Deus que eu não acredito nele. Então eu posso até falar, não, eu vou na igreja, eu creio, mas eu não obedeço. Então eu estou dizendo para Deus que eu não acredito nele. Isso é tão forte, pessoal, porque as leis, os países, a constituição dos países, a maioria dos países, especialmente do Ocidente, elas foram baseadas na palavra de Deus, nas leis bíblicas. Então os códigos, Código Civil, Código Penal, elas foram escritos, né? Essas leis, a Constituição do país, foram escritas com base nas leis bíblicas. Os 10 mandamentos e outras regras, outras leis. E todos que tentaram inovar, fazer algo diferente, tentando tirar esses princípios, fracassaram. Todos que tentam criar coisas longe, distantes, à parte das leis bíblicas, das direções bíblicas, fracassam. Pode perceber. Pode perceber quando começa a falar dos padrões familiares, dos padrões comportamentais,
dos padrões de fazer negócios diferente da Bíblia, pode ver, tudo fracassa. Não tem como funcionar, porque Deus já deu a linha que funciona. Deus não sabe errar, Deus não sabe fazer as coisas de qualquer jeito. Então a linha que Ele nos dá, as direções que Ele nos dá, é o que funciona, é o que vai fazer a diferença, é o que vai ser bênção para as nossas vidas. Então todos aqueles, não, eu vou resolver meus problemas do meu jeito, eu vou resolver o problema do meu casamento, dos meus filhos, dos meus negócios, do meu jeito, vai fracassar. Vai fracassar. Sejam países, sejam constituições, olha o nosso país, né? Olha quanto que foi sendo tirado Deus. Olha como está uma bagunça. Porque quando sai Deus, vai entrar o quê? O diabo. Se saem as coisas de Deus, vai entrar mentira, vai entrar engano, vai entrar roubo, vai entrar imoralidade, vai entrar miséria, vai entrar tudo que é contrário a Deus. Porque Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus excelente. Então, vai tirando Deus, vai entrando o pecado, vai entrando a bagunça, vai entrando o mundo. Salomão, o homem mais sábio até o Senhor Jesus, teve tudo, mas terminou seus dias cansado, terminou infeliz e reconhecendo que a conclusão de tudo, que o essencial para a vida do homem é temer a Deus. Olha só. Foi atrás disso, foi atrás daquilo, projetos, sabedoria, mulheres, riqueza, fama, uma série de coisas. E no final das contas, lá velho, reflexivo do que ele tinha feito, do que não tinha feito, das escolhas que ele havia feito, as escolhas da vida dele, ele pegou e analisou, bom, no final das contas, o essencial é temer a Deus mesmo. Então o problema do nosso mundo, mas não vamos para fora, né? Igual aquele povo que fica preocupado com aquecimento, com derretimento do gelo, tal. Vamos para o nosso mundo, para o nosso coração, para a nossa família. Vamos sair daquela coisa abstrata, distante, né? E vamos para aqui, para perto. O problema do nosso mundo, desse mundo, da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, é a falta do temor a Deus. Porque sem falta de temor a gente não tem freio. Sem temor, eu minto. Sem temor, eu traio. Sem temor, eu engano. Sem temor, eu prejudico uma pessoa. Sem temor, eu tomo as piores decisões da minha vida. Então, o problema do nosso mundo, não é do planeta Terra também, mas do nosso mundo, da nossa casa, da nossa família, é a falta de temor. E a falta de temor, qual é a raiz dela, pessoal? É muito simples. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Então, o maior problema das nossas vidas é a falta de temor. E qual é a raiz da falta de temor? A incredulidade. Eu preciso crer. Quem dele se aproxima precisa crer. Então, se eu não creio, eu tenho a raiz disso, é a incredulidade. Então, muitas pessoas não conseguem agradar a Deus. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Nós não seremos salvos ou abençoados porque somos boas pessoas. Porque, afinal de contas, o que é bom? Como disse Jesus, quem é bom? Você acha que isso é bom? Bom é Deus. É isso que ele falou. Bom mestre. Quais são as coisas boas que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? Quem é bom? O que é bom? Bom é Deus.
Então, muitos não agradam a Deus porque são incrédulos, são sem fé. Se eu não tenho fé, se eu não acredito, eu sou incrédulo. E o incrédulo não consegue ter a fé que agrada a Deus. Eu posso ter uma fé em mim, uma fé no governo, uma fé nas pessoas, uma fé na minha força do braço, na minha determinação, mas não a fé que muda a minha vida de verdade, que é a fé que agrada a Deus, que me atrai bênção, que me atrai vitória, que me atrai a prosperidade. Então, se eu não creio que a Bíblia é a verdade, se eu não acredito nas direções que eu recebo da palavra, logo eu estou desagradando a Deus. Se quando eu recebo a palavra, age com integridade, eu não quero. Então, eu estou desagradando a Deus. Respeita a sua família, respeita o seu casamento, respeita a sua aliança, mas eu não respeito. Eu estou desagradando a Deus. Prioriza a Deus. Se preocupa com as coisas que Deus se preocupa. Prioriza as coisas que para Deus é prioridade. Eu não quero. Eu estou desagradando a Deus. Então, se eu não creio nessa verdade, eu já estou desagradando a Deus. E se Deus não se agrada, o que acontece, pessoal? Tudo trava. Se Deus não se agrada de mim, nada trava. E se eu travo, todos que estão abaixo de mim travam também. Olha o problema. Então, se tem um homem, se tem o homem que é o cabeça, que é a ponta, que é a autoridade, se a vida dele trava, o que acontece? Toda a casa dele, todos os familiares, todos os resultados dele estão travados. Então veja como isso é fundamental, pessoal. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se eu não agrado a Deus, a minha família fica travada, a minha empresa fica travada, aquilo que está sob a minha direção e responsabilidade ficam travados. Então Jesus, a palavra diz, que o Senhor não conseguiu realizar muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade. Tantas e tantas pessoas, João diz que se fossem escritos todos os milagres e as maravilhas que Jesus fez, não haveriam livros suficientes para comportar tantas coisas. Então veja a tragédia que aconteceu no povo de Nazaré. Um povo que não conseguiu ver milagres. Jesus curou um ou outro lá, mas nada, a gente não vê uma coisa extraordinária acontecendo, porque foram incrédulos. Então a incredulidade, ela nos priva de grandes realizações. A incredulidade me priva de ter uma família abençoada, de ter uma vida que vale a pena, de ser bem-sucedido. A incredulidade me priva de sonhos serem realizados. Então veja o que a incredulidade pode fazer nas nossas vidas. Ela me priva de viver o poder do Senhor nas nossas vidas. Viver a fluidez, viver o crescimento, os avanços, a pessoa se tornar relevante. Eu me privo de todas essas bênçãos. Por que Deus quer nos abençoar? Para que o nome dele seja glorificado através da minha vida e da sua vida. Deus quer que ele fique mais famoso para o mundo, para os ímpios, através do seu procedimento. Para que haja diferença entre o justo e o ímpio, para que haja luz nas trevas, para que haja a mudança através do exemplo. Porque se eu ficar falando, Deus muda, eu tenho que... Jesus está voltando. Eu posso falar isso? Posso. Mas o que vai
atrair as pessoas? O que vai convencer mais as pessoas? O exemplo. É o exemplo que arrasta. Eu posso aqui conversar e falar palavras bonitas para uma pessoa que não é cristã. E ele pode até gostar, achar, nossa, bonita a sua religião. Bacana a sua religião. Mas quando ele vê a diferença numa postura, em alguma coisa que ele esperava, uma atitude que todo mundo teria, mas um cristão não teria. Uma integridade, uma forma de falar, de viver, de agir, o perdão. O que ele esperava uma resposta no mesmo tom, no mesmo nível, pagando mal com mal, e ele vê aquela pessoa devolvendo aquela ofensa, pagando com bem. Isso vai trazendo a pessoa para perto do Senhor, porque aquilo é o testemunho, aquilo é o exemplo que ela tem. Então isso é muito sério. A incredulidade, ela vai travar a vida das pessoas. A incredulidade vai travar os sonhos, vai anular os sonhos, os projetos. A incredulidade faz com que as pessoas vivam uma vidinha. Uma vida que não vai ser uma vida relevante. O Senhor não te fez para você nascer, crescer, trabalhar até morrer, ser enterrado e acabou. Deus nos fez para deixar um legado. Deus não nos fez para você passar por essa terra de forma despercebida, pessoal. Deus não fez isso. Deus nos quer numa alta posição. Deus nos quer... Pode olhar os heróis da palavra. Foram homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas. Por quê? Porque tiveram fé. Porque quiseram agradar a Deus. E quantos outros que passaram pela história e nós nunca saberemos seus nomes, porque não fizeram nada relevante. Não creram bastante para romper, não creram bastante para dar condições a Deus, não creram o suficiente para chamar a atenção do Senhor. Porque quando nós chamamos a atenção de Deus, nós chamamos a atenção dos homens. Guarde isso. Às vezes você está tentando convencer, às vezes você está tentando agradar pessoas. Agrade a Deus primeiro. Agrade a Deus e você vai aparecer para os homens. Então por que muitas vezes a vida não está caminhando? Por que a minha vida não vai? Por que eu vou para lá, eu venho para cá, eu luto assim, eu faço daquele jeito? Por que não está dando certo? Porque eu não creio. Porque as minhas decisões, as minhas atitudes estão sendo baseadas na minha fé. Na fé em mim mesmo e não na fé em Jesus. Não na obediência da palavra, ou seja, por causa da incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não agrado a Deus, é porque eu sou incrédulo. E se eu sou incrédulo, eu não atraio o favor de Deus. Então, o problema do nosso mundo não é o ímpio. O meu problema não está lá fora. O meu problema não está lá no patrão, no parente, no governo, no político. Não está. O meu problema não é o ímpio. O problema é o justo que não iluminou e o justo que não salgou. Então o problema não é o meu patrão, não é o meu funcionário, não é a minha esposa. O problema sou eu. Eu sou o problema porque eu não ilumino e eu não salgo. Eu não tenho feito a diferença. Então traz para a sua vida, você tem feito a diferença na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você é visto e reconhecido como um homem de Deus, como um homem santo, homem íntegro, homem excelente, homem firme. Então o problema não está fora, o problema é que eu não estou salgando nem iluminando. O Senhor me disse, vós sois o sal, vós sois a luz. Se eu não sou a luz, eu não sou o sal, para que eu sirvo? Uma lâmpada que está apagada, um sal que não serve para salgar, qual é a utilidade dessas coisas?
Porque a luz, o que ela faz? Ela dissipa as trevas. Então, se eu não tenho feito diferença nenhuma, então eu não tenho sido nenhuma vela. Uma vela ilumina? Bom, ilumina a pessoa que está com a vela, né? Mas não ilumina mais que um raio de 1,5 metro, 2 talvez. Uma vela não faz mais que 2 metros de iluminando. Então ela é bem pouquinha. Então, se eu não tenho feito a diferença de uma vela, então a gente tem realmente que se envergonhar. Não é verdade? Vamos analisar, vamos trazer a nossa vida. Isso é muito grave, pessoal, isso é muito sério. Quanto de influência que eu tenho aí na minha casa, hoje, o Projeto Casa Firme, culto do homem forte. Eu tenho crescido dia após dia nessa casa, na influência, na credibilidade, na unção, como sacerdote, como cabeça, como estrutura espiritual neste lugar. Então, quanto de influência que você tem na sua casa? Começa por aí, ó. Não vamos falar lá de fora. Não vamos falar dos desafios fora. Vamos falar dos desafios dentro. Quanto que você tem influenciado dentro da sua casa? Cada um de nós foi levantado para fazer a diferença onde estiver. Você mora num lugar, você não faz diferença lá? Você está numa empresa, você não faz diferença lá? Você está num setor, você não tem feito diferença lá? Você está na igreja. Você está na igreja e você não tem feito diferença lá? Não tem sido um obreiro, não tem sido uma pessoa que ajuda, que traz mais pessoas, que arrasta com o seu exemplo? Não tem feito. Então aí a gente vê como é que a nossa vida está travada, porque está tudo travado. Eu não faço diferença em casa, eu não faço diferença no trabalho, eu não faço diferença na minha vizinhança, eu não faço diferença diante dos meus filhos. Então tem coisas gravíssimas aí acontecendo. Tem coisas muito sérias. Cada um de nós tem esse papel de impactar pessoas. Porque essa é a maneira correta. Em Atos nós vemos isso. Aquele povo que tem causado transtorno no mundo inteiro chegou até aqui. Então aqueles discípulos, aqueles apóstolos, por onde eles passavam, eles transtornavam as coisas. Jesus, por onde ele passava, ele transtornava as coisas. Ele mexia. Ele chacoalhava, ele não conseguia passar, era impossível passar por aquelas cidades, por aquelas regiões, sem saber que Jesus estava lá. Pode ver, a mulher com fluxo de sangue soube de Jesus e foi até ele. E não tinha rede social, não tinha correio, sim, acho que até talvez tinha correio. Mas não era algo rápido, Jesus está chegando, não tem alguém, um anunciante ali. Era o povo, eram os milagres, as coisas. Jesus está chegando, Jesus curou, Jesus passou por ali, Jesus libertou o endemoniado, Jesus curou uma pessoa, Jesus fez isso, fez aquilo, Jesus saiu de tal cidade ali, e ressuscitou um morto ali, que coisa maravilhosa. Bartimeu, a mesma coisa. Cego, com a vidinha dele lá, todo dia no cantinho, esperando uma esmola, esperando alguém dar alguma coisa, até que chegou Jesus, lá em Jericó, e aquele alvoroço, aquelas pessoas, e aquela bagunça, né? O que está acontecendo aí? É Jesus de Nazaré, ele está aí, E eles já tinham ouvido, vocês já viram Jesus, vocês já viram a cura de Jesus, vocês já viram o poder de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não passa sem me falar comigo, tem misericórdia de mim. Então ele não passava despercebido, eu passo despercebido? Eu não tenho feito a diferença? Pessoal, isso é seríssimo. A gente tem que ser chacoalhado,
reflexões desse nível. Eu estou passando pela vida como espectador? Não seja o espectador, pessoal. Seja um coadjuvante. Seja o protagonista. Não seja um coadjuvante da sua vida, não. Seja o protagonista da sua vida. Não fique esperando alguma coisa favorável. Não fique esperando alguma, sei lá, ninguém, às vezes as pessoas estão esperando o quê? O momento é agora, o dia é hoje. Não espere mais nada, faça o que você tem que fazer, rompa, acredite, comece aquilo. Comece aquele sonho, aquele projeto, acredite naquilo, peça, quebra as barreiras, faz o que você tem que fazer. Você não sabe se você vai ter amanhã. Você não sabe. Planta semente, a palavra não diz? Planta de manhã e à tarde, você não sabe se uma, outra ou as duas vão dar certo. Mas vai plantando, vai fazendo, mas não sei, mas não posso, não consigo, eu não sei como, vai fazendo, Deus vai te dar graça, Deus vai te ensinar, alinha com Deus. Mas muitos acabam simplesmente se acostumando, muitos se acostumaram a conviver com algumas coisas, conviver com certas pessoas, falar de certos assuntos, se envolver com problemas, se envolver com sentimentos, ou seja, muitos se acostumaram a viver como o mundo vive. Como é que o mundo vive, pessoal? O mundo vive de uma forma produtiva, para cima, descomplicada? Você sabe que não. Muitos resolveram viver desse jeito. Complicados, infelizes, travados, frustrados, culpando os outros, culpando o mundo, culpando Deus, esperando que alguém faça alguma coisa por ela. Como o pai do jovem com epilepsia. Se o senhor pode fazer alguma coisa, faz. Se eu posso. Tudo é possível que crê, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se alguém pode fazer alguma coisa por mim, não, ninguém vai fazer nada por você. Você tem que fazer por você, você tem que dar condições para Deus fazer por você. Porque se eu não tenho fé, eu não agrado a Deus. Se eu não agrado a Deus, eu não recebo o favor dEle, a graça dEle, o poder dEle, a unção dEle. É simples. O problema e a solução habitam em nós. A gente pode impedir o favor de Deus, o poder de Deus, ou a gente pode atrair esse poder e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, eu recebo o poder que Sansão recebeu de arrancar portas, derrubar milhares de homens. O poder que os apóstolos receberam de curar, de ressuscitar. Esse é o poder que nós estamos falando. O poder do Espírito Santo é o dunamis, é uma dinamite, é uma explosão de poder sobre as nossas vidas. Que através desse poder, a gente não está aqui falando só da nossa salvação. Não, a gente vai, você não precisa ter a vida do Lázaro. Penou na vida, apanhou da vida, sofreu na vida, mas conseguiu no final da vida lá, ele creu, ele deu alguma coisa para Deus lá e foi salvo. Não. Eu posso ter uma vida poderosa agora e lá e depois. Agora e na eternidade. Mas depende de mim. Da minha mentalidade, não me acostumando a conviver com problemas, com situações, com conversas, com pessoas como o mundo faz. Então vou focar em coisas grandes, coisas elevadas, sonhos, projetos, o reino de Deus, os planos de Deus. Como nós temos falado nos trabalhos, especialmente no de segunda-feira, do propósito, por que Deus me abençoaria? Por que Deus te abençoaria?
Por que ele te levantaria? Você sendo uma pessoa influente, próspera, abençoada, bem-sucedida, qual é o propósito disso? O que o reino ganha com isso? O que pessoas, o que o evangelho, salvação de almas, estrutura física, né? Como a gente tem falado, né, com os Eliaquins. Qual o propósito de Deus te abençoar? Qual o propósito da sua riqueza? É para seus próprios interesses ou o que o reino ganha? O reino ganha mais condições de almas serem salvas e abençoadas através da sua vida? Ah, então está dentro. Porque o propósito é que haja diferença. Deus não quer mais um milionário, um bilionário que fica bobo, que só fica lá na futilidade, gastando. Não. É para ser revertido e investido em coisas certas. Coisas que vão ajudar pessoas, que a palavra vai alcançar mais almas, que haverá condições para que mais pessoas possam ser abençoadas como você foi. Um dia alguém plantou para que você estivesse aqui assistindo essa transmissão, podendo participar de um culto, indo a uma igreja. Um dia alguém plantou. Um dia uma semente foi plantada como oferta para que um programa de rádio estivesse no ar, para que um jornal pudesse ser impresso, para que um evangelista tivesse condições de alcançar você, seja no trânsito, seja na sua casa. Um dia alguém plantou uma semente que alcançou você. Então, nós temos que continuar plantando sementes para que outros possam ser abençoados, para que outros conheçam a verdade como nós temos tido essa oportunidade. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm essa oportunidade, não receberam essa oportunidade. Então, nós precisamos dar condições. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, pessoal, eu estava conversando com uma pessoa ontem, e essa pessoa está numa fase de tomar decisões, de mudar a vida dela de várias maneiras, né? E ela estava lá, ainda não sei muito bem algumas coisas, mas eu sei que a vontade de Deus é perfeita. E eu falei para ele, é verdade. A verdade, a vontade de Deus é perfeita, é boa, mas a vontade de Deus, ela vem de uma forma que muitas vezes a gente não acha que é tão perfeita. A vontade de Deus, ela é perfeita e ela é boa, mas a vida não é perfeita. Então ela tem que ser enfrentada. Ela vem com desconfortos, ela vem com batalhas, ela vem com desafios, mas a boa vontade, capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. Só que a vida não é. A vida vem de maneiras para que eu tenha que confiar de verdade, confiar no Senhor plenamente, que essa é a vontade dEle. Porque ela vem com desafios, ela vem com batalhas. Então não se amoldem ao padrão desse mundo. O mundo, o que ele espera? Algo utópico, algo que não existe. O mundo quer que as coisas sejam perfeitinhas, senão não é de Deus. Desde quando? Desde quando? A pessoa casa, nossa, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus, só tem problemas depois. Então não era a vontade de Deus. Não, peraí. Jesus mesmo nos ensina que um casamento não é para qualquer pessoa. Então, o casamento exige crescimento, renúncia, sacrifício. A gente pede
Que o Senhor nos use, que o Senhor nos coloque em altas posições. Senhor, eu quero crescer, Senhor, eu quero avançar, Senhor, eu quero estar numa alta posição. Mas o mundo espera que seja promovido sem nenhuma dor, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma contrariedade. É impossível. Você quer não ter crítica, você quer supostamente não ter problemas? Não faça nada. Não faça nada. Siga as orientações lá do nosso ex-governador do tempo da pandemia, né? Fique em casa. Fique em casa. Você não quer pressão, você não quer dor, você não quer problema? Fique em casa. Mas as coisas não são assim. A vida não é assim. Então a palavra nos diz, o Senhor nos diz, não se amolde a esse padrão que busca a perfeição, que busca o crescimento sem dor, que busca uma série de coisas sem desafios. É impossível, não dá. Não dá. Você gosta de uma carne gostosa? Essa carne não surgiu do além. Um sangue precisou ser derramado para que pudesse ser uma bênção na sua vida. Por isso que é muito sério quando, por exemplo, uma pessoa desperdiça comida. Jesus nos ensina que não se desperdiça, porque isso é um pecado. Isso é uma falta de respeito, de reverência. Porque a terra produziu algo, a terra tirou dela nutrientes para passar para aquela semente, para aquele fruto, e eu vou lá e deixo estragar? Alguém precisou se doar para que aquilo acontecesse. Um animal precisou ser sacrificado para que eu pudesse ser sustentado. Então, tudo vai exigir um sacrifício. Você quer uma vida poderosa? Você vai precisar de sacrifícios. O Senhor Jesus se sacrificou por mim, para que hoje eu pudesse ter vida, para que hoje eu pudesse ter a minha salvação, para que hoje eu pudesse ter uma vida plena e abundante. Então isso vai exigir sacrifício. Então não se amolde ao padrão deste mundo enganoso, hipócrita, que acha que as coisas são todas assim, tem que ser formatadinhas assim. Não é assim, as coisas não são assim. O padrão da Bíblia não mudou. As pessoas que tentam inovar porque elas não querem pagar o preço certo, então elas vão lá e vão buscar fazer do jeito delas. Não, porque esse evangelho é difícil, porque servir a Deus é difícil. O que é fácil? Eu sempre pergunto isso. O que é fácil? Se servir a Deus é difícil, o que é fácil? É fácil você ser um derrotado, um miserável, um fracassado, um invejoso, um vitimista. É fácil. Eu acho que é muito pior, né? Porque você está tendo uma dificuldade que não está te levando a lugar nenhum. É aquela dor que leva para a morte. É aquele sofrimento que só te traz desgaste. E tem aquele sofrimento que leva à vida, aquela dor que te leva ao arrependimento. É aquela dor que te leva a trazer à luz, algo novo, algo bom. Então você passa por um preço, por um caminho, por uma dificuldade para colher algo que vai mudar a sua vida. Ou você pode pagar um preço, passar por uma dificuldade que vai te trazer morte. Então são escolhas. O padrão da Bíblia é o mesmo. O padrão de Deus é o mesmo. O que Jesus diz aqui em Mateus 24, 35? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Olha que coisa poderosa. Os céus e a terra. Olha que poderoso isso, pessoal. A gente não passa mais de 100 anos nessa terra. Vivendo assim muito bem, 100 anos. Mas as eras, os planetas, tudo vai passar, menos a palavra de Deus. Você vê que há estrelas no universo que estão morrendo, que morrem.
outras nascem. E essas estrelas duram milhares de anos. Mas a palavra de Deus dura mais ainda, ela vai permanecer mais ainda. Porque tudo vai passar, menos a palavra dele. Então isso é muito, muito poderoso. Então, se os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso mostra o quê, pessoal? Não existe essa história do... Não, é porque hoje em dia é assim, é assado, porque antigamente era desse jeito. Isso é coisa do passado, porque hoje em dia não se faz mais assim. Não, porque hoje em dia a gente faz assim. Não. Não, o padrão é outro. O padrão não muda. O padrão é o mesmo ontem e hoje vai ser amanhã. O padrão não mudou porque eu acho que tem que mudar. Porque eu acho que eu tenho que ressignificar a Bíblia, ou porque eu acho que eu tenho que modernizar Deus. Não existe isso. O padrão só existe um. E na nossa arrogância a gente acha que... Não, porque agora a gente descobriu a roda, né? Não, porque agora vai ser diferente, porque agora... Não. Os antigos eram muito mais sábios do que nós. Porque os antigos, eles paravam, eles refletiam na vida, eles pensavam. Hoje em dia a gente está tão ocupado com tantas coisas, com tantas distrações, que a gente não para pensar muito. A gente não para analisar muito a nossa vida, a gente vai vivendo, né? A gente via aquela sabedoria de pessoas que analisavam, olha as expressões de Salomão, olha as observações de Salomão. Isso mostra o quão atencioso, o observador que aquele homem acabou se tornando. Não é verdade? Então o padrão é o bíblico. A palavra diz, né? Se não me lembro, se acho que é em Salmos, que não tirem, não retirem, não mudem os marcos antigos, não mexa naquilo que sempre funcionou, não mexa nas bases, não mexam nos marcos antigos. Hoje em dia a gente vive esse tempo, vamos mexer em tudo, vamos mexer nos marcos antigos, porque não são marcos antigos, são marcos velhos, são marcos ultrapassados. Vamos mudar isso, vamos renovar, vamos ressignificar. Por isso que está desse jeito. Por isso que os homens, as mulheres, as famílias, as crianças, tudo aquilo que funcionava, os papéis, os padrões, a pessoa vai lá e tira. Então, depois de Salomão ter vivido tudo, ele entendeu que o que vale a pena é temer a Deus. Ele foi, pesquisou, viveu, desfrutou, tal. Depois ele viu, bom, o que vale, o que muda, o que é realmente importante é aquilo que eu aprendi. São os marcos antigos, são os valores, são os princípios que eu já aprendi quando eu era pequeno, quando meu pai me ensinava, minha mãe me ensinava. Eclesiastes 12:13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial. Você acha que o essencial é dinheiro, é relacionamento, é fama, influência? O essencial é temer a Deus. Se eu tenho o essencial, eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho o temor ao Senhor, eu já tenho tudo que eu preciso. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Então, como nós falamos, o maior problema do homem é a incredulidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra diz, seja feito conforme a sua fé. Se a fé é em Deus, eu vou ter um resultado. Se a fé é em outra coisa, porque a gente sempre vai ter uma fé, viu, pessoal? Fé não é só a fé em Deus, a fé é em mim, fé em pessoas, fé que vai dar errado mesmo, fé que eu não consigo mesmo. Tudo é uma fé, tudo é uma crença.
seja feito conforme a sua fé. Todo o problema das nossas vidas é uma questão de fé. Você não consegue ajustar aí seu casamento, é uma questão de fé, de obediência. Você não consegue romper lá no seu trabalho, é uma questão de fé, você não acredita, ainda carrega crenças limitantes, crenças mentirosas. Você ainda continua convivendo com coisas que não estão certas, é uma questão de fé, você não acredita que é para você. Você não acredita que a sua vida pode mudar, você não acredita que você pode viver algo novo, diferente. É uma questão de fé. Todo o problema das nossas vidas está na incredulidade. Então, se esse é o problema das nossas vidas, vamos tirar esse problema então, né? Vamos tirar esse problema das nossas vidas, vamos tirar este peso, vamos tirar aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede de crescer, irmos para um outro nível. Vamos tirar isso da nossa vida. Vamos tirar todos os impedimentos, vamos tirar tudo aquilo que, na verdade, está nos atrasando. São atrasos de vida. Então não aceite mais isso. Nós ainda estamos no começo do ano. Nós estamos indo para o final dos projetos de conquistas. Mas hoje é o dia que você tem. Então tome uma decisão hoje. Tome uma decisão de quebrar com esse paradigma, quebrar com esses velhos padrões. Eu vou agradar ao Senhor, meu Pai. Eu vou ter a fé na coisa certa. Eu vou iluminar, eu vou salgar, eu vou fazer a diferença por onde eu for. Então creia nisso. Creia nisso. E se você tem condições, se você pode, feche seus olhos, ore comigo. Vamos orar juntos. Vamos meditar na palavra, vamos trazer para a nossa vida essa necessidade de mudança, desse entendimento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai amado, na Sua presença. E com base, meu Pai, numa palavra, meu Pai, que é a Sua palavra, que nós acabamos de falar, meu Pai, tudo vai passar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Sua palavra ela é eterna, Senhor. O peso dela é o peso da eternidade. Então tem misericórdia de nós, meu Pai, eu declaro em nome de Jesus que haja rompimentos agora, neste dia, nesta manhã, Senhor, nesta quarta-feira. Que essa pessoa, meu Pai, não carregue mais essa maldita incredulidade. Que esse homem, Senhor, não carregue mais esse travamento, Senhor, porque como um homem, como uma autoridade, se ele trava, tudo que está abaixo dele trava também. Então ele atrapalha a esposa, ele atrapalha os filhos, ele atrapalha a empresa, tudo vai travando porque ele está travado. Mas por outro lado, tudo destrava e tudo flui quando ele está alinhado ao Senhor. Então nos dá visão, Senhor. Dá visão para cada um de nós. Seja essas mulheres, seja esses homens, meu Pai, seja os jovens que estão, meu Pai, orando aqui agora junto comigo, lutando, intercedendo pela sua casa, pela sua família. Que o Senhor possa alcançar, meu Pai, cada vida. Que a sua palavra, Senhor, alcance o propósito para o qual ela foi enviada hoje, agora, Senhor. Que é o propósito de mudar, que é o propósito de romper, que é o propósito de acreditar, de desenvolver uma fé no Senhor. Eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro em nome de Jesus que essa maldita incredulidade, esses travamentos, meu Pai, esse racionalismo diabólico, que sejam destruídos agora, meu Pai, essas fortalezas em nome de Jesus, que ela ainda carrega essas fortalezas, que ela ainda carrega, meu Pai, essa incredulidade. O Senhor não pôde fazer milagres, meu Pai, em alguns lugares, porque havia incredulidade.
Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a não sermos roubados, Senhor, porque o Senhor não envelhece, para o Senhor não muda nada. O Senhor quer nos abençoar, mas para nós muda tudo. Porque cada dia que nós estamos perdendo é mais um dia mais próximo do nosso fim, da nossa morte. Mas o fato de morrer não é o mais perigoso. O fato mais perigoso é estar morto agora. Estar morto nos sonhos, morto na fé, morto no espírito, morto nas realizações. Esse é a pior morte. Porque o crente, o justo, ele nunca morre. Ele continua vivendo com o Senhor. Ele não conhece a morte. É aí que está. Com o Senhor, nós vencemos aquilo que é impossível para qualquer ser humano vencer, que é a morte. Porque nós somos finitos. Mas o Senhor é infinito, o Senhor é eterno. Então eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que haja, meu Deus amado, esse rompimento neste dia, nesta manhã, Senhor. Que tenhamos estes rompimentos, Senhor. Que haja visão, meu Pai, haja discernimento, que haja rompimentos nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos crer, meu Pai, crer na Sua palavra, crer que a Sua palavra é a verdade, crer que para ela dá, Senhor, para ela é possível sim. Que essa mudança é possível sim, que essa restauração é possível sim, que essa transformação é possível sim. Desperta, meu Pai, o nosso povo. Desperta o nosso povo, meu Pai. Eu declaro em nome de Jesus, desperta o nosso povo, Senhor. Abençoa, meu Pai amado, em nome de Jesus, que haja rompimentos, meu Pai, que haja discernimento, que haja poder, meu Pai, o poder, o dunamis do Senhor nas nossas vidas. Derrama desse poder, meu Pai. Derrama desse poder sobre nós, Senhor. Derrama, meu Pai, que nós venhamos a abrir o nosso coração, que nós venhamos a atrair o Seu favor, meu Pai. Derrama do Seu favor em nome de Jesus, onde, meu Pai, as minhas palavras estiverem chegando, Senhor. Alcança essa pessoa, alcança esse coração, meu Pai, alcança essa alma. Alcança, meu Pai, essa pessoa com grande poder, com grande unção, com rompimentos, com autoridade. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro restauração, eu declaro perdão, meu Pai, eu declaro coragem, eu declaro ousadia, Senhor, eu declaro sonhos realizados, eu declaro projetos, meu Pai, saindo do papel, parando de ser sonhos, parando de ser apenas algo que está lá guardado numa gaveta ou na mente dela. Eu declaro, meu Pai, rompimentos, que cada um aqui quebre e destrua, Senhor, todas essas muralhas, paradigmas, Senhor, que nós não venhamos mais carregar este problema, meu Pai, este problema de fé, o problema do mundo, o problema do nosso mundo, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, é um problema de fé. Então que se esse é o problema, meu Pai, nós vamos a solucionar este problema com a fé. Acreditando no Senhor, porque quem dele se aproxima, quem do Senhor se aproxima, precisa crer que o Senhor existe e que recompensa aqueles que o amam, que o buscam. Eu te peço, Senhor, que nós venhamos acreditar exatamente nisso. Vale a pena sim, vale a pena ser fiel, vale a pena pagar o preço certo, porque a sua vontade é perfeita, Senhor, mas é perfeita porque é a sua vontade, mas ela vem em forma de desafios, ela vem em forma de problemas, Senhor, de rompimentos, de más notícias muitas vezes. Então a sua vontade ela é boa e perfeita, mas nós precisamos ter esse pensamento, esse caráter, que as coisas não são lisas, não são como aquele lago, que parece um espelho, que transmite aquela paz. Não, ela vem com uma tormenta, ela vem com desafios que nós precisamos enfrentar. Mas se o Senhor está no barco, essa tempestade vai passar.
Mas se o Senhor não estiver, o navio afunda. O navio afunda. Como no caso de Paulo, que ele falou, vocês deveriam ter me escutado. E perderam tudo, perderam a carga, perderam o navio. Mas quando o Senhor está no barco, meu Pai, nós estamos seguros. O lugar mais seguro é dentro daquele barco com o Senhor. Então eu declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada um que está aqui comigo, Senhor, que saia já com essa mentalidade clara, com esse entendimento claro, Senhor. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, Senhor. Sem fé é impossível agradar o Senhor, então eu vou te agradar, eu vou agir pela fé. Eu vou viver pela fé. O que você precisa viver pela fé? Tenha clareza na sua vida. Tenha clareza na sua vida. O que você precisa agir pela fé hoje? Você precisa acreditar no que? Fazer o quê? Pedir perdão para alguém, quebrar uma barreira, assumir uma posição, colocar um limite. O que você precisa fazer que já está aí, ó, te incomodando? O Espírito Santo está falando, ó, eu preciso dar este passo. Dá o passo então. Dá este passo então hoje. Acredita, sem fé é impossível agradar a Deus. Então você quer agradar a Deus? Haja pela fé. Viva pela fé. Trabalhe pela fé. Seja um homem, um marido de fé. Seja um profissional de fé. Seja um cristão de fé. Que tenha atitudes de fé. Tenha uma postura de fé. Não pague o mal com o mal. Tenha que a sua palavra só saiam atitudes e palavras de fé. Então, sua postura de um homem de fé. Então, você não vai perder a paciência, você não vai descontrolar, porque você é uma pessoa de fé, você quer agradar a Deus, você quer manter o Espírito Santo na sua vida. Traz para o seu dia, para a sua vida, para os seus hábitos. Hábitos de fé, palavras de fé, pensamentos de fé. Eu declaro, meu Pai, a manifestação do Teu poder, eu declaro vitórias neste dia, Senhor. Eu declaro resultados, respostas nesta semana, Senhor. Porque a partir do momento que nós nos alinhamos com o Senhor, nós vivemos um tempo novo, um tempo diferente. Então que o Teu povo, Senhor, possa ver e viver a manifestação do Seu poder, a graça do Senhor, o favor do Senhor nas nossas vidas, porque nós estamos alinhados ao Senhor. Eu declaro, meu Pai, mudanças, eu declaro respostas, eu declaro a materialização de cada sonho, de cada projeto, meu Pai. Eu declaro que esse já é o melhor ano da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que neste dia ela viva o favor do Senhor, que neste dia ela viva o milagre do Senhor, que neste dia, meu Pai, ela dê condições para que algo novo aconteça na vida dela, em nome do Senhor Jesus, que ela dê condições para que algo novo comece na vida dela hoje. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, declaro vitórias, declaro bênçãos, declaro coragem, declaro ousadia, declaro firmeza, declaro o poder do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Como o Senhor sempre dizia, eu já te agradeço, meu Pai, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então nós te agradecemos, porque sabemos que essas orações chegaram até os teus ouvidos, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pela vida, pelas bênçãos, pelo cuidado, por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus.